Olá, pessoal! Vim aqui hoje corrigir com vocês as questões de direito tributário do 33º exame da ordem. As questões de tributário foram questões relativamente simples. A gente teve uma mescla ali entre tributário 1 e tributário 2. Eu considero que apenas uma das questões de direito tributário, que foi a questão 22 aqui do meu caderno de prova, foi uma questão um pouco mais polêmica e pode ser passível de anulação. Então, vou deixar para comentá-la ao final. Vou começar aqui pela questão 23. A questão 23 narra que em 10/11/2020 foi publicada uma lei ordinária federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem natureza de vínculo empregatício. Diante desse cenário, a nova alíquota pode ser aplicada. Gente, essa questão aqui é uma questão de limitações constitucionais ao poder de tributar. O candidato deveria saber, para responder essa questão, os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal e eventual exceção ao princípio, que é a contribuição previdenciária, que é o que foi narrado na questão. O princípio da anterioridade anual diz que o tributo ele só pode ser exigido ou aumentado no exercício subsequente à lei que o instituiu ou aumentou. Enquanto que o princípio da anterioridade nonagesimal requer aí o transcurso de 90 dias para que essa instituição ou majoração do tributo passe a vigorar. Aqui o candidato deveria saber o artigo 150 da Constituição, inciso 3, que prevê na linha B e C esses princípios tributários, e também deveria saber que, em seu artigo 195, a Constituição Federal fala sobre as contribuições sociais, da qual a contribuição previdenciária é uma espécie desse tipo de contribuição, e que, em seu parágrafo único, no seu parágrafo 6º, o artigo 195 da Constituição nos exige que essa contribuição respeite o princípio da anterioridade nonagesimal, não necessitando respeitar o princípio da anterioridade anual. E por isso, o gabarito dessa questão seria ali o item B, que diz que essa contribuição, a nova alíquota poderá ser aplicada a partir de 90 dias a contar da data da publicação da lei. Então, eu considero que uma questão aí relativamente simples, para a gente saber que a contribuição previdenciária precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Basicamente isso. Passando aí para a análise da questão 24, ela narra um caso em que a panificadora Pães Fofos Ltda, tendo como sócio administrador José, alienou um fundo de comércio, a panificadora Flor de Lisboa Ltda, deixando de atuar comercialmente. Contudo, 9 meses após a alienação do fundo de comércio, a panificadora Pães Fofos alugou um novo ponto comercial e retornou às atividades de panificação. Diante desse cenário, ele questiona acerca da responsabilidade em relação ao crédito tributário que a panificadora Flor de Lisboa ou Pães Fofos teria sobre os créditos tributários. Então, para responder essa questão, o candidato deveria saber ali o artigo 133 do CTN. E esse artigo basicamente diz o seguinte, que quando o alienante ele cessa a atividade, a responsabilidade dele vai ser, a responsabilidade do adquirente será integral. Por sua vez, caso o alienante, que é quem está vendendo aquele fundo de comércio, ele continue a explorar
ou dentro de 6 meses inicia uma nova atividade no mesmo ramo, ele terá ali uma responsabilidade subsidiária. A ideia, gente, desse artigo 133 é basicamente dizer o seguinte: olha, se quem está vendendo, o alienante, ele para a exploração ou não inicia nada dentro dos 6 meses, a responsabilidade vai ser integral de quem está adquirindo, que é o caso da questão. E por isso, o candidato deveria marcar o item A, que diz que a panificadora Flor de Lisboa, que é a adquirente, responde integralmente pelos tributos relativos ao fundo adquirido, devidos até a data do ato de aquisição. Então, a responsabilidade aqui vai ser integral porque a alienante, ela iniciou outra atividade 9 meses depois, ou seja, após o prazo ali do artigo 133 do CTN, que fala em um prazo de 6 meses. Então, essa questão ela exigia aí um pouco mais do candidato para saber que esse prazo ele é de 6 meses e que, considerando que a questão narra que a adquirente, alienante, ele começou a atividade 9 meses depois, então a gente se encaixaria ali numa responsabilidade integral da panificadora Flor de Lisboa LTDA. Passando aí para a questão 25, nós temos uma questão falando de imposto de importação, tributos em espécie, que é o que a gente vê em Direito Tributário 2. Como eu sempre digo em sala de aula, as questões que envolvem tributos em espécie normalmente são questões mais fáceis, que é o caso dessa questão 25, que narra que um carregamento de computadores foi abandonado no porto pelo importador, que não chegou a realizar o desembaraço aduaneiro dentro do prazo previsto na legislação tributária. Por isso, a autoridade tributária, após o devido processo legal, aplicou a pena de perdimento e realizou leilão para a alienação dos computadores. Diante dessa situação, a base de cálculo do imposto sobre importação incide na hipótese, será o valor. Gente, aqui, basicamente, a gente deveria saber que realmente é uma hipótese. Na verdade, a questão nem pede isso. Ela já narra o caso e já diz que incide o imposto de importação na hipótese. Mas, de fato, o imposto de importação, ele incide nessa hipótese narrada na questão, que é quando um importador, ele abandona os bens e aí vem ser decretado pela Receita Federal essa pena de perdimento. E para que a Receita Federal consiga arrecadar o valor dos tributos na importação, ela vende esse bem em leilão. E nessa venda do bem em leilão, existe aí o leilão em que o arrematante, que é quem adquire esse bem, ele vai arrematar pelo preço da arrematação e essa será a base de cálculo do imposto de importação. Isso, gente, é o que está ali previsto no artigo 20, inciso 3 do nosso Código Tributário Nacional, que diz que a base de cálculo é o preço da arrematação quando se tratar de produto apreendido ou abandonado. Então, por isso, essa questão 25, o gabarito ali seria o item B, que fala que a base de cálculo é o valor da arrematação. A questão 26, por sua vez, gente, considero ela uma questão relativamente simples, porque daria para o candidato responder, mas ele envolve, além de direito tributário, um pouquinho também de direito constitucional. Vamos aqui ver o que é que fala a questão 26. A questão 26 fala que a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, castigado por chuvas torrenciais que causaram graves enchentes, aprovou lei complementar estadual de iniciativa parlamentar que instituiu o empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículos automotores no território estadual, vinculando os recursos obtidos ao combate
ao efeito das enchentes. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí, nos itens, a gente tem itens para analisar sobre a espécie tributária, que é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, gente, ele está ali previsto no artigo 148 da nossa Constituição Federal. E uma das coisas básicas que nós temos do empréstimo compulsório é que ele é de competência privativa da União. Só a União pode instituir empréstimo compulsório. E para isso, ainda é necessário que ele o faça por meio de lei complementar. Outra observação também importante, que seria importante o candidato saber, nessa questão, é que existe a vinculação entre o que é arrecadado com o empréstimo compulsório e o que é gasto com a receita do empréstimo compulsório. É o que a gente chama de um tributo vinculado. Essa previsão da vinculação do tributo do empréstimo compulsório está ali previsto no parágrafo único desse artigo 148, em um dos parágrafos do artigo 148, tá? Outro ponto, que é o que eu considero ali um item um pouco mais difícil, que exigia do candidato saber direito, também direito constitucional para responder à questão, é que a iniciativa de leis tributárias, ela é geral, gente. De acordo com o artigo 161 da nossa Constituição Federal, ele diz que as iniciativas das leis ordinárias e leis complementares, elas são gerais. E aí ele coloca exceções em seu parágrafo 1º. Dentre essas exceções, nós não encontramos o direito tributário, legislar em direito tributário. A bem da verdade, um dos incisos fala legislar sobre direito tributário quando se fala dos territórios, tá? No caso dos territórios, legislar em direito tributário é de iniciativa ali exclusiva do presidente da República. Mas nas demais hipóteses, não. Ela é uma iniciativa geral. E aí é por isso que o item A, ele está errado, tá, gente? O item A diz que a iniciativa da lei que institui empréstimo compulsório é privativa do chefe do Poder Executivo. E não é. É uma iniciativa geral. Todos ali que possuem competência para legislar, eles podem legislar em direito tributário. O item B está errado porque o empréstimo compulsório ele não pode ser instituído pelos estados. Então, mesmo que eu tenha uma lei complementar estadual, esse item está errado. E o item C é o nosso gabarito, que diz que o estado não pode instituir o empréstimo compulsório. Não pode, gente. Isso é uma vedação, tá? Que não comporta exceções. E o item D também está errado porque a vinculação da receita de empréstimo compulsório é algo previsto na nossa Constituição Federal, tá? E aí agora eu passo para a questão mais polêmica de direito tributário, que é a questão 22. A questão 22, gente, narra que uma lei municipal específica instituiu contribuição de melhoria para o custeio de pavimentação asfáltica, integralmente custeada pelo ente público na rua ABC, localizada no município X. Finalizada a obra e seguido o devido procedimento previsto na legislação para cálculo e cobrança deste tributo, Lucas, proprietário de imóvel substancialmente valorizado em decorrência da obra, recebeu notificação em 1/6/2021 para o pagamento do tributo, gente, até 30/6/2021. Contudo, nem pagou, nem impugnou o débito tributário. Diante desse cenário, ele requer ali a afirmativa correta. E a afirmativa correta, gente, circunda entre falar sobre o prazo decadencial ou o prazo prescricional. Os itens A e B, gente, são itens claramente errados. Por quê? Porque aqui na questão a gente não tem informações sobre prazo decadencial. Por quê? Porque fala que o Lucas, proprietário do imóvel, ele recebeu a notificação para pagamento do tributo. Quando fala que ele recebeu a notificação, a gente automaticamente verifica
que a notificação ela constitui ali o crédito tributário. Então, uma vez constituído o crédito tributário, a gente fala em prazo prescricional e não mais em prazo decadencial. E aí, qual é a polêmica dessa questão? A polêmica dessa questão, gente, é que o artigo 174 do CTN diz que o prazo prescricional, ele se inicia a partir da constituição do crédito tributário. E a notificação, ela é suficiente para constituir o crédito tributário, tá? Então, daria ali a entender que o gabarito dessa questão seria o item C, que diz que o prazo prescricional para a cobrança desse crédito se encerra em 5 anos, que realmente é o prazo, de acordo com o artigo 174 do CTN, contados a partir de 1/6/2021, que é a data em que ele recebeu a notificação, o Lucas. E que realmente a notificação ela constitui e ela seria ali suficiente. Mas o nosso Superior Tribunal de Justiça já possui legislação, já possui jurisprudência, tá? No sentido, inclusive digo aqui para vocês o RESP, é o RESP 1.320.825, que ele diz o seguinte, inclusive quem bem pontua isso é o ministro Gurgel de Faria, que é relator desse recurso especial, e diz que a pretensão executória da Fazenda Pública somente surge no dia subsequente, no dia seguinte, à data estipulada para o vencimento do tributo. De modo que antes disso não se pode falar em transcurso do prazo prescricional. Por que isso, gente? Porque, vejam, quando o Lucas ele recebe a notificação, realmente ele já ocorreu ali o lançamento. Mas nessa data ainda existe o prazo para pagamento do tributo. De modo que esse crédito tributário, ele é certo, ele é líquido, mas eu ainda não posso dizer que ele tem ali a configuração da exigibilidade dele. A ação de execução fiscal, ela só faz sentido se o Lucas ele não pagar esse crédito tributário dentro do prazo, que se encerra ali em 30/6/2021. Então, é provável que o gabarito oficial ali, ele saia no item C, se ele seguir o artigo, a simples leitura do artigo 174 do CTN, mas eu coloquei aqui o item D porque é necessário que, de acordo com essa jurisprudência, que se espere esse prazo para pagamento do tributo, que seria até 30/6/2021. A bem da verdade, no meu entendimento, o prazo ele se iniciaria no dia subsequente, que seria 1/7/2021. Então, ao meu ver, a questão ela é anulável, porque ela sequer encontra um item perfeitamente correto para o candidato assinalar. Então, é isso, caso vocês tenham errado essa questão, eu entendo que é uma questão passível de anulação, porque não é uma questão que daria para responder apenas com o 74 do CTN. Nós também temos algumas decisões jurisprudenciais sobre o assunto. Então, eu espero que todos tenham se dado muito bem e estamos aqui para eventuais dúvidas.